para prestarmos culto de adoração a Deus. Embora nós não merecemos, porque somos tão pecadores, mas o amor incondicional dele nos alcançou nesta manhã. E quantos podem dar um glória a Deus por isso? A misericórdia do Senhor nos alcançou. Então que possamos nos alegrar nesta manhã, prestar culto ao Senhor e entregar a Deus o nosso melhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 12. Salmo de número 12. Antes de adorarmos ao Senhor, nós vamos meditar nesse salmo. Salmo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são os nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quantos mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, em poder chegar na tua casa, Senhor, como eu já disse, para adorar o teu nome, para prestar culto de adoração a ti. Portanto, Deus, que o Senhor tenha liberdade de atuar em meio à tua igreja, Senhor, nesta manhã. A tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, Senhor, e entoaremos louvores de adoração ao teu nome. Portanto, Pai, faça aquilo que lhe apraz, e a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, prevaleça nesta manhã, neste lugar. E tudo que acontecer aqui, Deus, seja somente para louvor do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.
Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor Aleluia. é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é tão bom que você está aqui nesta manhã. O Senhor é tão maravilhoso que a misericórdia dele nos alcançou nesta manhã. É motivo de nos alegrarmos, é motivo de glorificarmos o nome do Senhor e de verdadeiramente dizer: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus da nossa vida. E a esse Deus devemos adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma nesta manhã. Entregue a Deus o teu melhor. Nós vamos declarar nesta manhã que grande é o Senhor na nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluia. Grande, oh, maravilha, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Você que conhece esse hino, fecha os teus olhos e adora o Senhor. Aleluia. Alegria E a de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Glória a Deus. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! É o Senhor e muito digno de louvor. Aleluias!
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia! Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias e glórias e seja dada ao nome do Senhor. Glorifique esse Deus nesta manhã. Se verdadeiramente esse Deus é um Deus grande na tua vida, exalte o nome dele. Ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Senhor, Ele espera de nós nesta manhã a nossa adoração, a adoração da tua igreja. E esse Deus tão poderoso, esse Deus tão grandioso, é o Deus que derramou a sua misericórdia sobre a nossa vida. E por isso nós estamos aqui, nesta manhã. Por isso, Deus, nós queremos adorar o teu nome, Senhor, nesta manhã. Queremos declarar a tua grandeza. Queremos declarar a tua soberania. Queremos dizer, Senhor, que sem a tua presença nada somos e nada podemos fazer. Queremos engrandecer o teu nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Aquele que mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos amou primeiro. Nós, Pai, adoramos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Nós agradecemos pela tua presença neste lugar, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, queremos apresentar a Ti nesta manhã o nosso louvor. Pai, cada cântico, cada palavra, cada voz, cada melodia, cada som que sai dos lábios do teu servo, seja uma adoração até o trono da tua glória. Pai, que assim o Senhor possa receber, Pai, a adoração da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que você possa dar um aceno aí para o teu irmão, possa dizer para ele assim, ó, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos às crianças, né? Para a gente orar pelas crianças.
que elas estarão descendo. Vamos lá, deixa eu chegar esse ventilador para cá, ficar longe. Vamos lá, isso aí, ó. Caleb, Caim. Logo agora pela manhã, até a irmã Silene, né, falou algo comigo acerca da Rafaele. Que ela está crescendo, né? Os nossos filhos vão crescendo. E eu vejo essas crianças aqui, ela é o futuro da igreja. Essas crianças é a igreja do Senhor. Se o Senhor Jesus não voltar, eu não sei quanto tempo, não cabe a nós. Mas eles serão aqueles que estarão aqui à frente, ministrando sobre a nossa vida. Né? Sairão daqui pastores, diáconos, evangelistas, homens e mulheres de oração. Então, vale a pena investir na vida dos nossos filhos. Às vezes queremos que eles sejam advogados, engenheiros, queremos que eles sejam bem-sucedidos na sua vida secular. Mas a maior bênção que podemos ter na nossa vida como pais é que os nossos filhos sejam servos fiéis do Deus Altíssimo. Então estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por esta igreja que está crescendo, que está surgindo. Querido e amado Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, pela vida de cada um desses pequeninos, Pai. Que é a Tua igreja, Senhor, que daqui a um tempo estará nos substituindo, assumindo o chamado e a obra que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Pai, mas bem sabemos que os dias são maus. Pai, quantas crianças, Senhor, têm sido ceifadas, têm passado por situações tão difíceis nesse mundo tão mal. Pai, mas nós queremos, quanto igreja, Senhor, declarar que nenhuma condenação há sobre a vida dos nossos filhos, sobre cada criança, Senhor, na face dessa terra. Ó Pai, que os Teus projetos, que os Teus planos sobre a vida de cada uma dessas crianças se cumpram uma a uma, Pai. E que nós, Deus, como pais, como aqueles que têm a responsabilidade de andar no caminho que os nossos filhos, possamos assumir esse papel verdadeiramente, de ensinar, de ser exemplo para os nossos filhos, para que assim eles possam seguir o nosso caminho e atender ao Teu chamado. Portanto, Pai, abençoe cada criança, livra de todo mal. Senhor, abençoe sobremaneira a vida de cada criança. Pai, quero orar também pelos professores, que têm a responsabilidade de ministrar sobre a vida de cada criança. Que sejam eles instrumentos, Senhor, do Senhor, que eles tenham paciência, amor, sabedoria, para ensinar cada um desses pequeninos. Portanto, Pai, assim nós oramos, abençoando essas crianças, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pode ir lá, queridos, sem correr. São elétricos, né? São elétricos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como vocês já perceberam, nosso pastor tirou alguns dias de férias. E a obra de Deus, ela não pode parar, né? Nosso pastor está viajando, aproveitando merecidamente os dias com a sua família, com sua esposa. Nós estamos aqui para adorar a Deus, continuar a obra de Deus, adorando ao Senhor com o nosso melhor. Mas antes da gente estar adorando a Deus com as nossas ofertas, eu quero dar uma oportunidade. Por gentileza, Tião, traz o álcool para mim, por favor. Queria dar a oportunidade para a irmã Fátima, que ela vai estar dando um breve testemunho aqui rapidinho, que ela me pediu, daquilo que Deus fez na vida dela durante essa semana. Pode vir, irmã. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor.
Estou muito feliz, né, por estar aqui. Fiquei afastada daqui 1 ano e 3 meses, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus me trouxe de volta. Eu achava que nunca ia voltar, mas Deus sabe de todas as coisas. O testemunho que eu tenho que dar, que eu vou dar agora, porque eu tenho vários testemunhos para dar, mas o que aconteceu comigo sexta-feira. Eu fui almoçar e, do nada, eu me engasguei. E eu sozinha e Deus em casa. Graças a Deus, que Deus me deu esse grande livramento. E eu fiquei engasgada e morrendo. E estava aquela ânsia e já estava saindo secreção, né? Que fala. E eu querendo falar o nome de Jesus e não conseguia. Eu pensando, eu vou morrer, eu estou morrendo, falando dentro de mim. Mas o nome de Jesus eu querendo falar e não conseguia. Com muito tempo eu consegui falar Jesus, mas por dentro, me ajuda. Na mesma hora aquilo foi aliviando. Aí eu corri, abri a porta para pedir socorro para alguém, fazer sinal que eu estava morrendo. Eu estava morrendo mesmo. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, aí veio Jesus na minha mente de novo, eu tornei falar, Jesus me ajuda, Tu és o nosso socorro, refúgio bem presente na hora da angústia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Isso é motivo de agradecimento, porque a nossa companhia é Jesus. Porque se eu não tenho Jesus, se eu não me pego com Deus, eu tinha morrido, com certeza. Eu tinha morrido. Mas Deus é o nosso refúgio, que eu não conseguia falar nada. E cansada, subindo. Falei, Jesus. Aí, graças a Deus. Então, Deus é bom. Deus é nossa segurança, é o nosso guia. Ele é o nosso tudo. Eu estou muito feliz com Jesus. Passei muitas afrontas, muitas perseguições, ameaça de morte. Passei por tudo, mas Deus me livrou e estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E agradeço por todos aqueles que têm orado em prol da minha vida, mesmo longe. Eu creio que vocês oraram por mim, eu orava todos os dias pela essa igreja. E então agradeço a oportunidade e agradeço a meu Deus, ao nosso Deus, que tudo pode, tudo faz e tudo vê. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. O hino que nós acabamos de cantar que o Senhor é o quê? É bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E às vezes nós pensamos que os livramentos de Deus são só coisas grandiosas, mas Deus ele atua nas coisas mais simples da nossa vida. Né? Louvo a Deus pela vida da irmã, que se não fosse Deus, certamente ela não estaria aqui. Mas a misericórdia do Senhor, ao clamar, ao se lembrar que tem um Deus a quem a gente pode socorrer quando nós estamos sozinhos. E esse Deus, Ele nos ouve. E esse Deus, Ele vê a nossa situação. E esse Deus, Ele nos atende. Ele nos socorre. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós adoramos aqui nesta manhã. Um Deus que nos socorre, um Deus que nos abençoa, um Deus que não se esquece de nós. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida da irmã, que retornou, né, que estará conosco aqui novamente, caminhando na presença do Senhor. Agora nós vamos adorar a Deus com a nossa vida financeira, com dízimos e ofertas na casa do Senhor. Se você tem o seu envelope preparado, desejar trazer aqui à frente, assim você pode fazer e colocar aqui. Vamos orar. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pelas entradas que chegam na tua casa. Deus, onde os teus servos vêm aqui à frente entregar a ti aquilo que lhe é devido, não porque é coagido, não porque é pressionado,
mas porque entende que todas as coisas que têm chegado nas suas mãos é o Senhor que tem abençoado. Portanto, Deus continue derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um dos seus servos, sobre a vida financeira de cada um dos seus servos, Pai, fazendo prosperar o trabalho de suas mãos. Portanto, Pai, nós oramos assim e agradecemos pela fidelidade de cada um dos teus servos, Pai, que vem aqui depositar as ofertas e dízimos na tua casa. Portanto, Pai, quero orar também pela vida do administrador desta igreja, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, para que ele possa aplicar cada centavo, de maneira que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar. Portanto, Pai, neste momento, nós oramos e consagramos as entradas que chegam na tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, vamos meditar na palavra nesta manhã. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos perceber nesta mensagem aqui que Deus, ele não esquece de você. Deus, ele não esquece de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Isso aí, eu aguardo. Vamos esperar todos. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume de sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado por medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes
a sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir as boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Até aí, querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã já estarmos na Tua casa, entoar louvores ao Teu nome, mas agora estamos diante da Tua palavra, Deus, que se renova a cada manhã. Portanto, Deus, que o Senhor possa falar dos nossos corações através da meditação da Tua palavra, que o Senhor me ajude, Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, Pai, mas bem sei eu que o Teu Santo Espírito tudo pode aqui nesta manhã. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, de todas as necessidades, e certamente a Tua palavra não volta vazia, e assim ela cumpre aquilo que lhe apraz. Portanto, Deus, usa a minha vida neste lugar, que diminua eu e que o Senhor cresça, e tudo que for falado aqui seja para louvor e engrandecimento do Teu santo nome. Amém e amém. Podeis sentar. Deus, Ele não esquece de você. Deus, Ele não esquece de mim. E quando eu medito nessa passagem, quanto tantas outras vezes eu já meditei, já ministrei, mas é uma passagem que fala muito comigo. É uma passagem que me mostra que o tempo de Deus é um tempo perfeito para a nossa vida. É uma passagem que nos faz entender que às vezes nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus na nossa vida, esperar o tempo da promessa, o tempo das coisas que Deus havia prometido, o tempo das coisas que Deus havia planejado para nós. Muitas das coisas que às vezes nós nem sabemos que Deus já planejou, e às vezes nós desejamos, e às vezes está dentro do plano de Deus para a nossa vida, e às vezes nós queremos tanto, e às vezes nós buscamos tanto, mas nós vamos perceber nesta manhã que precisamos ter paciência e esperar o tempo de Deus na nossa vida em todas as coisas. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito para nós. O tempo de Deus, ele faz as coisas acontecer de maneira que é maravilhoso para nós. Então, essa passagem, ela mostra isso, que nós vivemos num mundo hoje onde tudo é para aqui, agora, tem que ser rápido, tem que ser a nossa maneira, não temos paciência de esperar, achamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. E quando eu olho para esta passagem, vejo a atitude de Zacarias e Isabel, a sua esposa, nós percebemos aqui que mesmo eles com um desejo intenso de ter filhos, de
Poder ser pai era um desejo, certamente oraram muitos anos. Mas o mais interessante nesta passagem é que eles, mesmo não recebendo aquilo que eles gostariam de Deus, eles não deixaram de servir a Deus. Eles não se frustraram com Deus, muito pelo contrário. Eles continuaram firmes na sua fé. Eles continuaram firmes no propósito em servir a Deus. E talvez você tenha entrado aqui nesta manhã, semelhante a Zacarias e Isabel, que já ora há muito tempo, por um propósito, por uma bênção, por um pedido, e talvez não aconteceu ainda na tua vida, e talvez tenha muitos anos que você já vem orado, já vem buscado, e nada acontece. E talvez você até pense assim: ah, Senhor, mas eu sou teu servo, eu sou a tua serva, eu faço a tua obra. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, Ele não se esquece de você. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados na sua vida. Ainda que as pessoas olhem para você e pensem como que ele pode servir a Deus ainda assim, se ele não tem filho. Como ele pode servir a Deus ainda assim, se ele vive desempregado. Como ele pode servir a Deus ainda assim, se as coisas não acontecem na vida dele, aquilo que ele pede não acontece. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que no tempo de Deus, o Senhor, Ele ouviu a tua oração, e no tempo de Deus, Ele enviará a resposta para a tua vida. No tempo de Deus, a tua causa, a tua situação, o teu propósito acontecerá, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito no projeto e no propósito de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus no Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias foram feitos pelo Senhor, sem antes não haver nenhum deles. Todos os nossos dias já foram escritos. Esse momento que nós estamos aqui, Deus já havia preparado. Vocês que estão aqui não são um acaso. Deus já havia preparado esse dia, Deus já havia preparado esse lugar, e é essa quantidade de pessoas aqui que Deus tinha separado para este momento, porque nada foge dos planos de Deus, nem dos propósitos de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a tua necessidade. A necessidade de Zacarias e Isabel era ter um filho. Era o desejo que ardia no coração deles. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós servimos a Deus com o nosso coração reto, quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento pelo Senhor. E eu não sei para a tua vida, quem sabe pode ser hoje o dia da tua surpresa. Quem sabe pode ser hoje o dia da tua resposta. Quem sabe pode ser hoje o dia da tua vitória nessa causa que você tenha buscado, mas e se não for hoje, e daí? Continue adorando ao Senhor, que no tempo dele acontecerá na tua vida. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Mas eu fico a pensar também que muitos de nós não temos paciência. Muitos de nós nos frustramos às vezes com Deus porque Ele não faz aquilo que nós queremos. Porque Ele não atende a nossa vontade no nosso tempo e na nossa hora. Porque às vezes olhamos para o lado e vemos as coisas acontecer na vida do irmão, na vida da irmã, na vida do vizinho, e não acontece na nossa vida. E infelizmente, muitos de nós ficamos pelo meio do caminho. Muitos de nós abandonamos a nossa fé. Muitos de nós já não servimos a Deus como antes, porque Deus não atendeu às nossas necessidades, porque Deus não fez aquilo que nós queríamos, e deixamos de servir a Deus
da maneira que ele merece. Precisamos entender nesta manhã que nós não podemos, quanto igreja, servir a Deus por aquilo que Ele faz por nós, mas precisamos entender que nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que deu livramento para a irmã, o Deus que nos trouxe aqui nesta manhã, revelando a nós o teu amor incondicional. Você é alvo do amor de Deus nesta manhã. Você é alvo da graça imerecida de Deus nesta manhã, meu irmão. Então, talvez você não tenha recebido aquilo que você gostaria, mas você tem motivo de sobra para adorar a Deus. E diz a palavra que Zacarias e Isabel esperou o tempo de Deus, mas muitos de nós não queremos esperar esse tempo, queremos colocar Deus na parede, como se Deus tivesse a obrigação de realizar os nossos desejos, como se Deus tivesse a obrigação de fazer da maneira que nós queremos. E às vezes nós não aceitamos os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Queremos que as coisas aconteçam na nossa vida da maneira que aconteceu na vida do irmão. Mas nós vamos entender que para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem um plano, para cada um Deus tem um projeto. Como diz a palavra, que nós somos um só corpo, mas membros diferentes. Então cada um tem uma função, cada um tem um chamado, Deus tem uma obra específica na vida de cada um. E as coisas só acontecerão na nossa vida no tempo de Deus. Não no nosso tempo. Não na nossa vontade. E a palavra de Deus vai dizer que mesmo Zacarias, com todo aquele desejo, ele não deixou de servir a Deus com inteireza de coração. Mesmo ele não tendo um filho que tanto desejava, mesmo ele sendo motivo de vergonha, que naquela época não ter um filho era sinal de desfavor de Deus, assim pensava. Era vergonhoso para um sacerdote, para uma mulher não ter filho. Mas Zacarias e Isabel, mesmo eles não recebendo de Deus aquilo que eles queriam, eles não deixaram de adorar a Deus de maneira plena. Você que entrou aqui nesta manhã, que não tem recebido aquilo que gostaria, que a promessa que o próprio Deus fez para você ainda não aconteceu na tua vida, a palavra para você nesta manhã é para você não se frustrar, mas esperar o tempo de Deus na tua vida. A palavra de Deus para você nesta manhã é: Deus, Ele já ouviu a tua oração. A palavra de Deus para você nesta manhã é: Deus, Ele sabe a hora certa para a vitória chegar na tua vida. Sabe por que as coisas não acontecem no nosso tempo? Porque na maioria das vezes, nós não estamos preparados para receber. Então Deus, Ele prepara o tempo. O tempo para Deus não é nada. O homem que tem essa mania de ficar contando o tempo, de limitar o tempo. Mas Deus, Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, de maneira que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Então, nesta passagem, nós vamos aprender alguns pontos importantes para aplicar na nossa vida. Zacarias e Isabel, servo do Senhor, humanamente falando, eles poderiam até questionar, né? Deus, eu sou seu sacerdote, eu sou tua serva,
eu faço a tua obra, eu sou dizimista, eu ajudo os necessitados, eu oro pelos irmãos, eu faço missões. Por que que as coisas não acontecem na nossa vida? Eles até poderiam questionar humanamente sobre isso, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que eles escolheram perseverar em adoração ao Senhor. Eles, ao invés de questionar, ainda que tivesse as suas indagações, porque nós temos, e não é pecado colocar diante do Senhor os nossos questionamentos, mas nós precisamos entender que acima dos nossos questionamentos, o que precisa prevalecer em nós é a vontade soberana de Deus. É dizer assim: Senhor, eu gostaria de ter um filho. Senhor, eu queria ter um emprego melhor. Senhor, eu gostaria disso. Mas se você não tem, é aprender a aceitar a vontade soberana de Deus. É dizer assim: Senhor, eu gostaria muito, mas se não aconteceu, porque não é da tua vontade ainda, e eu aceito a tua vontade para a minha vida, porque a tua vontade é melhor, os teus planos são melhores do que o meu. E Zacarias e Isabel, eles aceitaram a vontade de Deus para eles naquele momento. Embora oraram, embora buscaram, embora clamaram, mas eles não se frustraram porque as coisas não aconteceram. E muitos de nós, às vezes, abandonamos o chamado, abandonamos a obra, viramos as costas para o chamado de Deus, porque Deus não atendeu os nossos caprichos, as nossas vontades. Ah, Deus me prometeu, mas não aconteceu. Será que realmente foi Deus que te prometeu? Será que realmente aquela promessa que você leu e tirou como se fosse para você, realmente foi para a tua vida? O que eu quero dizer para você nesta manhã é que aquilo que Deus preparou para a tua vida, individualmente falando, ela vai acontecer, você queira ou não, no tempo de Deus. E Zacarias e Isabel, eles mesmo já com idade avançada, aceitaram o propósito de Deus para a tua vida, embora oraram, embora clamaram, mas entenderam e continuaram adorando a Deus sobremaneira, de maneira irrepreensível. O fato de Deus não ter atendido às petições deles, não fez com que eles esmorecessem na obra, não fez com que ele abandonasse o chamado, não fez com que ele desistisse da sua caminhada, muito pelo contrário, eles continuaram adorando a Deus da mesma maneira. Então, se não aconteceu na tua vida, continue adorando a Deus da mesma maneira. Continue exaltando ao Senhor da mesma maneira. E o primeiro ponto que eu vejo aqui nesta mensagem para aplicar na nossa vida é que o fato de ser servo do Senhor não vai nos isentar das adversidades ou das situações da vida. O fato de eles serem fiéis, o fato dele ser sacerdote, ela também numa linhagem sacerdotal, isso não lhes deu o privilégio de ter filho. Então, o fato de você ser crente não significa que tudo vai dar certo na tua vida. Isso não significa que tudo que você quer vai acontecer, que tudo que você deseja vai se cumprir na tua vida. Mas uma coisa é certa, você precisa entender que tudo que acontecer na tua vida é a vontade de Deus. E Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Às vezes nós não compreendemos isso. Deus sempre tem o melhor para nós.
Então, o fato de você ser servo não vai te isentar das situações da vida. Quantos irmãos nossos morreram? Essa doença, a Covid, tiraram a vida de muitos nossos irmãos. Ontem mesmo, estamos com os nossos corações tristes, com uma perda na nossa família da fé. Mas essa é a vontade de Deus. E nós precisamos aceitar e entender que todos os planos do Senhor se cumprirão na nossa vida, um a um, no tempo dele. Então, o fato de ser servo de Deus, o fato de pregar a palavra, o fato de ser professor, o fato de servir a Deus, não quer dizer que você não vai ficar doente. Não quer dizer que você não vai ficar desempregado. Não quer dizer que você não vai passar por situações difíceis na tua família. Isso não quer dizer que você não vai passar por crise no teu casamento. Isso não quer dizer que as situações não se levantarão contra a tua vida. Acontecerão sim. As lutas virão sim. Mas o mais importante é que ainda que não aconteça as coisas boas da maneira que nós julgamos, não podemos abandonar a nossa fé. Não podemos nos perder no meio do caminho. Não podemos murmurar e reclamar dos planos de Deus para a nossa vida, porque nós não compreendemos. Aquilo que está acontecendo na tua vida hoje, amanhã pode ser mudado. A página que Deus escreveu para você na vida do dia de hoje pode ser um dia de sofrimento, um dia de luta, um dia de tristeza, sim. Mas você sabe o que Deus preparou para você amanhã? Quem sabe amanhã vai ser um dia de riso, um dia de alegria, um dia de fartura. O que nós não podemos é ser guiado pelas circunstâncias da vida. Precisamos entender que tanto o dia bom quanto o dia mau é permissão de Deus na nossa vida. E aquele que permitiu o dia na nossa vida, se for o dia bom, nos alegrará conosco, mas se for o dia mau, passará conosco também. Aleluias! Ele não nos abandonará. E o fato de não acontecer na tua vida não quer dizer que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você, que Deus está chateado contigo. Não, é porque o plano de Deus na tua vida só vai acontecer no tempo dele. E essa passagem vai nos mostrar que Zacarias e Isabel não murmurou. Sabe o que eles fizeram? Eles continuaram adorando. Eles continuaram servindo a Deus. Eles continuaram adorando a Deus. Mas muitos têm abandonado a sua fé, seu ministério, porque Deus não concedeu aquilo que ele queria. Porque o pastor não atendeu a sua vontade. Porque o pastor não reconheceu o teu trabalho. Porque o irmão falou determinadas coisas, ele ficou chateado. Precisamos entender e aprender com Zacarias e Isabel uma vida de devoção a Deus, independente das circunstâncias. Está passando por luta, continue sendo fiel a Deus. Continue adorando a Deus. Não deixe de colocar diante de Deus: Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Mas não abandone a Deus. Não pense que Deus se esqueceu, não pense que Deus te abandonou. Entenda, coloque no teu coração que tudo aquilo que acontecer na tua vida é propósito de Deus. Deus, ele não tem prazer no teu sofrimento, nem na tua luta. Mas Deus, ele tem propósito. Às vezes nós não entendemos as situações que nós passamos, as lutas que se levantam, mas é permissão de Deus.
Mas Deus, ele tem os seus propósitos. Na maioria das vezes, Deus, ele quer nos tratar. Deus, ele quer nos ensinar. Deus, ele quer nos preparar. Para quando chegar o momento em que vamos assumir qualquer coisa, estejamos preparados. Deus é bom em todo tempo, mesmo quando Ele permite as lutas para a nossa vida. Porque é através da luta que nós vamos amadurecer, é através das lutas que nós vamos crescer, é através das lutas que nós vamos nos achegar mais diante de Deus. Então, o primeiro ponto é entender que o fato de ser servo de Deus não vai nos fazer melhor, não vai nos isentar das situações da vida, mas nós temos a garantia que, independente das perseguições e lutas, o Senhor estará conosco. Ele passará com você no vale da sombra da morte. Ele estará contigo no leito de dor. Ele estará contigo no momento de desemprego, no momento da luta, no momento da escassez. Ele não nos abandona. Quando eu medito nessa passagem, eu vejo uma riqueza tão grande de aprendizado. A palavra de Deus lá no versículo 6 vai dizer que ambos eram justos aos olhos de Deus. E eles obedeciam a Deus de maneira, o quê? Como é que eles obedeciam a Deus de maneira, o que está aí na tua Bíblia? Irrepreensível. Eles eram fiéis. Eles eram irrepreensíveis. Eles eram justos diante de Deus, obedeciam os mandamentos e os seus preceitos do Senhor, mas diz a palavra que eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. Aí o versículo 8 vai dizer que certa vez, estando de serviço, o grupo de Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio. Não é isso que está escrito na tua Bíblia aí? Quando eu fui estudar acerca desta mensagem, eram tantos sacerdotes, 18 mil, que assim de tempo em tempo o sacerdote ia lá servir, porque tinha muitos sacerdotes. E quando chegava o período daquele grupo de servir a Deus no templo, lançava sorte lá naquele grupo de sacerdotes, e diz a palavra que Zacarias, ele lançaram sorte, ele foi escolhido para acender incenso, entrar no Santo dos Santos. Mas quando eu estava aqui meditando ontem, já preparando a mensagem, sempre tem alguma coisa que falta, você volta lá e te chama a atenção. E quando eu estava ontem lendo e relendo, me veio essa palavra sorte, sorteio. O terceiro ponto que eu aprendo aqui, para aplicar na nossa vida, é que na vida do crente não existe sorte. O que existe é provisão e providência de Deus. Para uns era apenas um sorteio, mas para Deus não era nada. Deus já havia preparado. Zacarias já havia sido escolhido por Deus. Aquilo não foi sorte nada, aquilo era provisão de Deus, era preparação de Deus para Zacarias. E às vezes usamos a palavra sorte. Que sorte que alguém chegou na hora, que sorte que o meu carro quebrou e apareceu alguém. Não era sorte não, meu irmão. Deus havia preparado alguém para te abençoar. Não é sorte não, é Deus que coloca alguém na tua vida. Não é sorte não, é Deus que estende a mão para você. Não é sorte não, é Deus que preparou a vitória para a tua vida. É Deus que colocou o desejo no coração de alguém de te ligar e dizer, vem aqui, que tem uma vaga de trabalho para você. Isso não é sorte, é Deus. Então não acredite na sorte, mas sim na providência de Deus. Zacarias foi sorteado, que na realidade Deus já havia o escolhido. Ninguém podia mudar aquilo.
já havia sido preparado. O terceiro ponto que eu vejo aqui nesta passagem é que nós nunca devemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele é. Então Zacarias continua adorando a Deus no templo, independente de ele ter recebido o filho ou não, não é verdade? Ele mesmo não tendo recebido a bênção que ele tanto buscava, ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de ser devoto a Deus, ele não deixou de servir a Deus com interesse de coração. E às vezes nos abatemos porque não alcançamos os nossos objetivos, e às vezes nós viemos para a igreja tão cabisbaixo, que a oferta que às vezes a gente vai tentar entregar para o Senhor nem sobe, porque nós estamos com o nosso coração tão abatido diante das frustrações. Mas Zacarias não, ele chegava no templo e adorava, independente se ele tinha o filho ou não, independente das circunstâncias, ser favorável ou não, devemos adorar ao Senhor da mesma maneira. Se você não alcançou ainda, continue adorando a Deus, continue vindo para este lugar, continue buscando a Deus, continue adorando a Deus, continue entendendo assim, ó, se não aconteceu hoje, porque não era da vontade de Deus. Deus, mas eu bem queria, tudo bem, você é humano, mas se não aconteceu, aceite, entenda a vontade de Deus para a tua vida, tenha paz no teu coração, aprenda a ter uma coisa chamada contentamento. A falta de contentamento tem afastado muitos de nós da presença do Senhor, porque ficamos descontentes porque as coisas não aconteceram. Ficamos descontentes porque a vitória não veio. Ficamos descontentes porque Deus não fez aquilo que eu queria. Ao invés de se contentar com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Quantos não têm o privilégio de estar aqui nesta manhã? Quantos já não estão mais aqui? Quantos estão no leito de dor? E gostaria de estar aqui. Talvez você está com muitos problemas para resolver, mas Deus te proporcionou esse momento. Então adore a Deus com o teu melhor. Busque a Deus com o teu melhor. Se devote, se entregue para Deus da mesma maneira como antes. Independente se Deus fez ou não. Então, não podemos buscar a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. E o que Deus é para a tua vida? Um balconista? Aquele que atende os teus pedidos? Aquele que se não fizer para você, você faz birra? Aquele que se ele não atender a tua vontade, você vira as costas, você senta, você faz pirraça? Quem é Deus para você? Quem é Deus para esta igreja? Precisamos entender que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós não adoramos a Deus por tudo aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Deus soberano, Rei dos reis, digno de honra e glória. E Zacarias e Isabel amavam a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Desculpa. Mas eles não deixaram de adorar a Deus. Eles continuaram adorando a Deus. Aí o versículo 9 vai dizer que ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume dos sacerdócios, para entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava lá fora
orando, adorando a Deus também. Diz a palavra no versículo 11, que então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ele perturbou-se e ficou dominado de medo. Ficou assustado. Ele foi surpreendido. E quando eu vejo esse momento em que Zacarias entra para adorar a Deus, para acender incensos ao Senhor pelo povo, oferecer ao povo, a Deus pelo povo, eu aprendo que as circunstâncias externas não podem interferir na nossa adoração a Deus. Passe o que você estiver passando, seja qual for a situação que você está vivendo na tua vida, mas quando você sai para adorar a Deus, tem que ser de maneira perfeita. As coisas na tua vida não podem interferir na tua adoração. Os problemas que você está vivendo, as lutas que você está passando, não podem te tirar o amor, o ânimo, o desejo, a alegria de adorar a Deus. Então, desde o momento que você sai da tua casa e que entra nos santos dos santos, as situações externas não podem interferir na tua vida de adoração. Os problemas que ficaram para lá, na tua casa, as situações que você está vivendo não podem interferir na tua adoração pessoal com Deus. E Zacarias entrou para adorar a Deus, não permitiu que as situações da sua vida interferissem. Ele poderia talvez dizer assim, vai você, outro, caiu em mim, mas eu vou passar a vez. Eu não tenho filho, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, o chamado que Deus tem para a tua vida é para você. Independente do que está acontecendo na tua vida, se é você que Deus chamou e escolheu, vai e faça o teu melhor. Ainda que você esteja esperando alguma coisa, não deixe que as coisas interfirem na tua devoção. Sabe por quê? Porque a qualquer momento você pode ser surpreendido pelo Senhor. Então você está com um problema lá na tua casa, você está com uma situação para resolver, você está com uma luta grande. Quando chega o momento de adorar a Deus, vem para a igreja. Entra para este lugar, esquece daquilo e adora o Senhor. Sabe por quê? Porque a qualquer momento o Senhor ele pode te surpreender e mudar a história da tua vida. Eu imagino que Zacarias entrou lá, nem estava pensando naquilo. Ele entrou lá com a intenção de adorar ao Senhor, de pedir perdão pelo povo, de fazer expiação. Mas quando ele chega lá, Deus encontrou no coração de Zacarias e no coração de Isabel um coração puro, um coração adorador. E Deus havia planejado aquele encontro, e Deus havia planejado aquela surpresa. E Deus surpreendeu a Zacarias. Aonde que Deus surpreendeu ele? Foi na casa dele? Não, no lugar da adoração. Sabe o que eu aprendo? Que a nossa vitória ela vem aqui, através da adoração. É no lugar de adoração que Deus vai te surpreender. Porque no lugar de adoração é lugar de comunhão. É lugar de estar próximo, é lugar de estar perto, é lugar de ter intimidade com Deus. E aí é nesses momentos que Deus ele nos surpreende. E talvez você não está nem se lembrando mais da tua oração. Talvez naquele momento o pensamento de Zacarias não estava nem mais nas orações em relação ao filho. Mas Deus, ele ouviu a oração de Zacarias. Sabe aquela oração que você fez e talvez você nem ora mais? Porque já deu por perdido?
Eu tenho uma notícia boa para você nesta manhã. Deus ouviu a tua oração. Agora, eu não posso garantir que Deus vai te responder hoje. Eu não sei. Eu não seria leviano em dizer assim, não, Deus vai te responder hoje. Eu não posso dizer porque Deus não falou para mim, Deus não me mostrou. Mas uma coisa a palavra de Deus me garante, que Deus ele ouviu a oração de Zacarias e Deus ele ouve a tua oração. E quem sabe pode ser hoje o dia da tua surpresa. Você que entrou neste lugar para adorar a Deus, assim como Zacarias entrou naquele lugar para adorar a Deus, quem sabe nesta manhã seja a surpresa que você está esperando na tua vida. Mas uma coisa eu fico pensando também, que certamente Zacarias já havia entrado outras vezes, e não foi surpreendido, mas nem por isso ele deixou de voltar para adorar a Deus. Então, você que entrou aqui nesta manhã, que tem uma causa, que busca algo para a tua vida, não deixe de adorar ao Senhor no Santo dos Santos. Continue adorando. Não deixe que as situações externas interfiram na tua adoração. Opa, problema, agora você vai ficar aí. Perseguição, agora você vai ficar aí, porque o momento agora é um momento de adoração entre eu e Deus. Depois eu até volto para resolver essa situação contigo, mas agora não. O momento agora é momento de adorar a Deus. É momento de se esquecer das situações da vida, porque a qualquer momento Deus ele pode te surpreender e te dar vitória nessa causa. Resolver a situação que você tanto busca. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aí no versículo 13 vai dizer assim, ó, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, não tenha medo. Aí o que diz aí a continuação do versículo? Alguém lê para me ajudar enquanto eu bebo uma água. O que aconteceu quando o anjo disse no versículo 13? Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Mas o quê? A sua oração foi ouvida. A palavra para você nesta manhã é essa, meu irmão. A sua oração, ela foi ouvida. Aí eu fiquei pensando ontem, quando eu estava meditando, será quando é que foi que Deus ouviu a oração de Zacarias? Quantos anos tinha? Quanto tempo tinha? Qual foi a oração? Em qual dia? Em qual momento? A palavra de Deus vai dizer que Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. Talvez a oração deles foi lá no início do casamento. Né, Edu? No início. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus ele ouviu a oração, independente do tempo que você orou. Se estiver nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, acontecerá para a tua vida. Aprenda a esperar. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo que Zacarias e Isabel, mesmo sendo motivo de escárnio, de deboche, talvez quando ele entrou lá para adorar, as pessoas podem ter questionado, pô, esse aí, cara, ele que vai adorar, nem filho tem, é um amaldiçoado, a esposa dele é uma estéril. Mas ele não se deteve, ele não se importou com os escárnios, mas eles não abandonaram a sua fé, eles não deixaram de orar, embora a esterilidade naquela época era um opróbrio aos olhos dos homens, até parece contraditório, né, quando nós olhamos para um servo de Deus e pensar assim, o cara é sacerdote, a mulher é uma serva fiel e não tem filho, né, não é vitorioso nessa área, os filhos não estão na igreja, o marido, né, vive na bebedeira, a esposa está firme, a esposa ora, a esposa busca, mas o marido vive traindo.
parece contraditório, porque na realidade, humanamente falando, nós pensamos que o fato de ser servo de Deus, nós que deveríamos vencer tudo, nós que deveríamos ser bem-sucedidos, nós que deveríamos receber as bênçãos aqui nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar aqui sim, nesta terra sim, derramar bênçãos sobre a nossa vida, mas o nosso lugar não é aqui, a nossa bênção maior não é aqui, estamos apenas aqui um período, mas a maior vitória do servo de Deus é lá na glória, ao lado do Senhor Jesus. Talvez você não vai ter nesta terra tudo que você não queria, tudo que você gostaria de ter. Talvez você não vai ter um carro, talvez você não vai ter uma casa própria, ou talvez você nem vai ter filhos, mas você terá um céu de glória para adorar o nome do Senhor. Você terá ruas de ouros para você andar. Nos teus lábios só terão riso e alegria, porque lá a tristeza não poderá entrar, a dor não vai entrar. Mas Zacarias e Isabel, eles continuaram firmes, adorando a Deus, orando, sendo fiel, não esmureceram, não abandonaram o chamado, não abandonou o propósito, não virou as costas, não reclamou, não murmurou. Aí no tempo de Deus, ele foi surpreendido pelo anjo do Senhor. E o anjo disse: olha, a sua esposa terá um filho, e o nome dele será João Batista, aquele que preparou o caminho, aquele que anunciou Jesus. O versículo 8, lá no versículo 8 vai dizer que certa vez ele estando no serviço do grupo Zacarias, ele estava servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido de acordo com o costume da época. E o quinto ponto que eu vejo aqui é que nunca devemos abandonar o chamado de Deus, porque Ele não atendeu às nossas necessidades. E às vezes falhamos, porque Deus não nos atendeu. Às vezes não queremos tocar mais, às vezes não queremos pregar mais, às vezes não queremos orar mais, porque Deus não satisfez as nossas necessidades, Deus não atendeu aquilo que nós gostaríamos. Precisamos entender nesta manhã que não podemos abandonar o chamado, porque o propósito de Deus na nossa vida tem que se cumprir para a glória de Deus. Não podemos voltar atrás. Está na luta, continue buscando. Não aconteceu ainda na tua vida, continue buscando. Porque é fazendo a obra de Deus que o milagre pode acontecer na nossa vida. É adorando a Deus, é caminhando, é andando que o caminho se abre, é não desistindo, é continuando, que no momento certo você pode ser surpreendido pelo Senhor, então continue adorando. E Zacarias não abandonou, ele não reclamou, ele não desistiu do seu sacerdócio, porque ele não tinha filho, mesmo sendo escarnecido, mas ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou perseverando. Então eu aprendo que aquele que persevera no Senhor, ele não abandona o seu chamado. Ele entende que se Deus chamou, ele passe o que passar, mas ele não abandona o seu chamado. Ele não desiste da sua vida cristã. Ele não esmurece, ele continua firme. Ele é chamado para pregar, ele prega. Ele é chamado para orar, ele ora. Ele é chamado para estender a mão, ele estende. Ele é chamado para visitar, ele visita. E ele continua firme no propósito de Deus. Porque cedo ou tarde ele pode ser surpreendido. Pode ser surpreendido. Agora, se Zacarias não tivesse filhos, se Deus não atendesse a oração dele,
Será que mudaria isso na vida dele? Eu acredito que não. Porque quando nós aceitamos o chamado de Deus e entendemos os planos e os propósitos de Deus, nós aceitamos tudo aquilo que vem para a nossa vida. Se você está na presença de Deus, aquilo que acontece na tua vida estará no controle de Deus. Seja bom ou ruim, nada foge do controle de Deus. E nós precisamos aceitar, ter contentamento e esperar em Deus o tempo dele. É bem verdade que às vezes somos tão pressionados, estamos tão abatidos, estamos tão cansados. Mas e daí? Peça ajuda. O que a palavra de Deus vai dizer aqui? Que Deus ele faz o quê? Ele ouve. Deus sabe que você está passando a luta. Ele sabe que você está na adversidade. Foi Ele que permitiu. Está nos planos dEle. Mas Ele também vai passar contigo, meu irmão. Ele também vai te dar o escape. Ele também vai te dar o sustento. A hora que você não conseguir caminhar mais, Ele vai te pegar no colo. A hora que você achar que não dá mais, Ele vai colocar alguém no teu caminho para te sustentar, para te ajudar, para te abençoar. Mas tudo está dentro do propósito de Deus. Mas sabe o que acontece com a gente? Às vezes nós buscamos a Deus e os seus propósitos, e às vezes Deus tem promessa na nossa vida, mas demora tanto tempo, que quando acontece nós não acreditamos. O que aconteceu com Zacarias? Quando o anjo falou para ele, ele falou assim, mas eu e minha esposa, nós já estamos de idade avançada. Mas para Deus não existe tempo para Ele realizar a obra na tua vida. O tempo de Deus na nossa vida é perfeito. O tempo de João Batista nascer era aquele. O propósito de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus não pode ser frustrado na minha e na tua vida. Então, se não aconteceu, porque não é o tempo de Deus, ou então não é a vontade de Deus. Duas situações para a nossa vida. Ou não é o tempo, ou não é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, seja qual for as duas situações que seja, nós precisamos aprender a aceitar. Se não for o tempo de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer, mas eu preciso aceitar e entender que se Deus não me deu é porque eu não estou preparado. Se Deus não fez, porque não era para fazer ainda. Se não chegou, porque não era para chegar ainda. Então precisamos entender, precisamos ter contentamento, precisamos estar ligados com Deus, para que quando tenhamos as nossas frustrações diante da nossa vida terrena, nós possamos derramar o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, eu estou frustrado, porque o meu negócio não cresceu. Os planos que eu tinha lá para minha confecção, não aconteceu, Deus. Sabe o que Deus vai dizer para mim? E daí, Ronaldo? Eu estou te sustentando. Tem te faltado algo. Como é que tem sido a tua vida? A tua vida, Ronaldo, não tem sido da maneira que você quer, mas tem sido da maneira que eu planejei para a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Olha só, Deus falou para mim no meu coração em relação a isso. Porque eu já questionei a Deus diante do meu trabalho, diante do meu negócio, diante dos sonhos que eu tenho. E um dia, quando eu estava orando e falando com Deus, Senhor, eu queria crescer, eu queria dar emprego, eu queria que as coisas acontecessem, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos. Aí Deus falou lá no meu coração, você está preparado para isso?
Será que se eu fizer você crescer hoje, Ronaldo, se você ganhar mais dinheiro, se você for mais bem-sucedido, será que você vai permanecer na minha presença? Então, sabe o que eu aprendo? A gente tem aquilo que a gente está preparado para ter. Deus não te dá nem a menos, nem a mais. Deus, Ele te dá na medida certa, para que você permaneça na presença dEle. Porque muitos, quando ganham mais, a primeira coisa que faz é virar as costas para Deus. Aquilo que recebe vira alvo de adoração, alvo de prioridade. Então é muito melhor ter o pouco na presença do Senhor do que a fartura longe dos caminhos de Deus. Então, se Deus não permitiu acontecer na tua vida, é porque não é a vontade dEle, ou porque não está no tempo. É porque você não está preparado. É porque o seu coração ainda não foi preparado. E a mensagem para nós nesta manhã é essa. É procurar entender os propósitos de Deus na nossa vida. Sem olhar para o lado, sem olhar para A, sem olhar para B, sem olhar para o irmão. Porque quando nós fazemos comparações, ficamos frustrados. Eu imagino Zacarias no meio daqueles sacerdotes lá que devia ter um monte de filho. Talvez alguns com 10, com 12, não sei. Se ele tivesse olhado, tivesse feito uma comparação, Deus, por que ele tem 12 e eu não tenho nenhum? E sabe quando que nós caímos? Quando nós fazemos comparação da nossa vida com a vida de alguém. Quando nós fazemos comparação do nosso chamado com o chamado de alguém. Eu quero dizer para você nesta manhã que o seu chamado é único e exclusivo seu. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, e da maneira que Ele quer fazer, e segundo a vontade dEle. Você nunca vai ser igual a fulano, e fulano nunca vai ser igual a você. A obra que Deus tem na tua vida é diferente da obra que Deus tem na vida do irmão. A obra que Deus tem na tua vida é tão grande quanto a obra na vida de alguém. Mas a gente tem o péssimo hábito de olhar para os irmãos, olhar para a vida de alguém e achar que Deus está fazendo mais na vida dele do que na nossa. Deus, Ele faz na nossa vida na medida da proporção que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Não há melhor, não há maior, todos nós somos iguais diante de Deus, feito para um propósito. Deus vai usar a tua vida da maneira que Ele quer. Talvez um de vocês aí, irmãos, nunca vai subir aqui para pregar a palavra, e daí? Quem disse que quem está aqui é maior? Quem disse que ser pastor é maior? Quem disse que ser diácono é maior? Não é. Deus chamou cada um de nós para um propósito. E que você nesta manhã aceite e entenda os planos do Senhor para a tua vida. Você não é pequeno, você não é menor. Você é grande diante de Deus. O propósito que Deus tem na tua vida é grandioso. A obra que você faz para Deus chama tanta atenção como qualquer um. Você tem coisas grandiosas a realizar na obra de Deus, no chamado de Deus. A palavra de Deus vai dizer aqui, vai nos mostrar na Bíblia, Jesus curou todas as pessoas? Não. Todas as estéreis teve filho? Não. Então entenda que Deus, Ele tem um propósito específico para cada um. Deus tem um plano estabelecido para cada um. E se não aconteceu aquilo que você gostaria, continue adorando a Deus. Continue dizendo assim: Senhor, eu estou aqui na tua casa para te adorar. Independente se eu tenho carro novo ou não. Independente se eu conquistei a casa nova ou não, independente se o meu emprego, eu ganho um salário mínimo, eu ganho 10 mil reais, eu vou continuar adorando ao Senhor. Eu aceito o propósito que o Senhor tem na minha vida. Esqueça o irmão do lado,
Esqueça o teu vizinho. Pare de olhar para o lado e olhe para Jesus, olhe para Deus e peça a Ele: Deus, me ajude a aceitar o propósito que o Senhor tem na minha vida. Zacarias e Isabel continuou adorando ao Senhor, mesmo não tendo recebido aquilo que gostaria. Então continue atendendo ao chamado de Deus. Você que entrou aqui nesta manhã, que tem se sentido desanimado, cansado, abatido, pensando: Deus se esqueceu de mim, o Senhor não ouve mais a minha oração, eu já não consigo fazer a obra mais com aquele entusiasmo. Porque às vezes nós achamos que Deus ele tem que olhar só para nós. Às vezes nós achamos que Deus, só nós que fazemos a obra de Deus, que só nós que temos que ser reconhecidos, que só nós que fazemos. Elias, ele viveu um momento de crise, um momento de indagação, de uma guerra interna no seu interior, depois de Deus ter matado os profetas, dele provar os milagres sobrenaturais de Deus, ele entrou em crise. E você sabe o que aconteceu com Elias? Ele achou que só ele era o tal. Tanto é que ele questiona a Deus e fala: Deus, todo mundo te abandonou, só sobrou eu. Sabe o que Deus vai dizer para ele? Tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos. Então nós precisamos atentar para isso. Precisamos entender que Deus ele tem um propósito na nossa vida, específico. E que nós não podemos desanimar diante das circunstâncias. Que nós precisamos prevalecer, porque se Deus ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus ele te escolheu, é porque Ele vai garantir. Mas eu não sei pregar, e daí? Fale do amor de Jesus. Mas eu não sei cantar, e daí? Ore. Mas eu não sei fazer isso. Estenda as mãos por alguém. O chamado que Deus tem na tua vida é único e exclusivo seu. O plano que Deus tem na tua vida é seu. Então, aquilo que Deus permite você passar, não pode interferir na sua relação com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua vida de devoção a Deus. Eu não estou dizendo para você que você não possa passar momento de frustração, momento de tristeza. Eu não estou falando aqui de super-homem, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que mesmo quando a gente passa as frustrações e as tristezas, nós não deixamos de adorar a Deus. Nós não deixamos de caminhar para a casa do Senhor. Nós não deixamos de buscar em Deus o nosso socorro. Então você que entrou nesta manhã, continue perseverando, continue caminhando, continue adorando a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Não deixe as circunstâncias te parar. O sexto ponto para eu terminar essa mensagem aqui, que para mim foi o que Deus ficou falando no meu coração, é essa palavra que quando o anjo, lá no versículo 13, quando o anjo fala para Zacarias, diz: não tenha medo. Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Quero fechar a mensagem nesta manhã, para você que entrou aqui, que o sexto ponto dessa mensagem é que Deus sempre responde à oração daquele que faz a sua vontade. Independente da resposta, mas Ele responde. Independente se vai te agradar ou não, mas Ele responde. Eu imagino que aquele anjo poderia ter entrado lá, poderia ter se deparado com Zacarias e ter dito assim: Zacarias,
Estou aqui, não tenha medo, porque o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, me enviou aqui neste lugar, no lugar de adoração, para dizer para você que Ele ouviu a tua oração, mas a sua oração não vai ser atendida, você não vai ser pai, você não vai ter filho. Ele poderia ter respondido isso. E o que isso mudaria na vida de Zacarias? O que isso muda na tua vida? O que isso muda na minha vida? Quando Deus diz não, quando as coisas não acontecem, quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos e desejamos. Então nós aprendemos que Deus, Ele sempre responde a oração daquele que faz a sua vontade. E Zacarias, ele continuou adorando ao Senhor da mesma maneira. Então, independente da resposta de Deus para os seus questionamentos, da resposta de Deus para os seus problemas, das respostas de Deus para a situação que você tem vivido, continue adorando a Deus. Continue atendendo ao chamado, continue fazendo a obra, continue buscando, porque a sua vitória maior não se limita às coisas dessa terra. Você não poderá levar o carro, você não poderá levar a casa, você não vai poder levar a sua conta bancária. A nossa vitória não se resume a esta terra, aos bens deste lugar, ser bem-sucedido ou não, mas a nossa vitória maior será naquele grande dia, poder receber a coroa da vida e estar com o Senhor Jesus para todo sempre. Ainda que não receba nada nesta terra, mas receberás a coroa da vida. Persevere, continue firme, não olhe para o lado, aceite o plano de Deus para a tua vida. Você não é pequeno. O nosso erro é às vezes achar que somos pequenos. O nosso erro às vezes é achar que somos insignificantes. Grandiosa é a obra que Deus tem na tua vida e que Deus faz através da tua vida. Naquele grande dia, você poderá ser surpreendido pelo galardão. Talvez você vá dizer assim: mas Senhor, tudo isso que eu vou receber de galardão? Ele vai dizer: você se achava pequeno, você se achava insignificante, mas na tua adoração eu achei graça, nas tuas atitudes eu achei fidelidade. Você era irrepreensível, você era fiel, você não esmorecia, e eis aqui o seu galardão. Então entenda, você não é pequeno, você é grandioso. Deus te fez único, exclusivo, para um propósito, e que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, que a obra de Deus se cumpra na tua vida. Zacarias foi chamado para adorar ao Senhor no Santo dos Santos, para ser pai daquele que iria abrir o caminho do Salvador, aquele que ia anunciar o Salvador, para que hoje eu e você, para que nós hoje, a igreja do Senhor Jesus, tivesse livre acesso aos Santos dos Santos, e tivesse a oportunidade de ser religado, porque outrora nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas o plano de Deus, ao longo dos tempos, usou Zacarias e Isabel, usou João Batista para abrir o caminho, e usou verdadeiramente o nosso Salvador, para que hoje nós estivéssemos aqui nesta manhã, louvando o nome daquele que tudo pode, adorando o nome daquele que vive e reina, e na certeza que se nós continuarmos e perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida, a coroa da vitória, aleluia, que é a nossa maior bênção. Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração.
Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo algo aqui nesta manhã como há muito tempo eu não sentia. Verdadeiramente, o Espírito Santo está aqui neste lugar. Deus tem falado aqui nos nossos corações de uma forma muito particular nesta manhã. Aleluias! Glória a Deus por isso. Deus te trouxe aqui para um particular nesta manhã. Halá, Bassuri, canta lá, Manás. Então que você possa sair daqui nesta manhã, aleluias, cheio desta palavra. Eu sei que não vem de mim, meu irmão. Não vem de mim porque eu não tenho nada para oferecer. Mas o Espírito Santo está aqui neste lugar. O Espírito Santo está falando a corações aqui que não conseguiam entender o propósito do seu chamado. O Espírito Santo está atuando em corações aqui nesta manhã que não conseguia compreender bem essas coisas. E Ele está aqui nesta manhã, está falando aos nossos corações, e que você possa receber essa palavra, e que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, com a sua mente transformada, com o teu coração cheio. Você que entrou aqui abatido, entristecido, que você saia daqui alegre, com a certeza que Deus falou contigo de uma forma muito particular, e que o Espírito Santo te encha, te fortaleça nesta manhã. E eu quero ser mais ousado ainda. Como eu disse aqui, quem sabe pode ser o dia da tua vitória hoje. Quem sabe hoje pode ser o dia da sua surpresa. Quem sabe hoje você possa chegar na tua casa e aquela situação pode ser resolvida. A tua causa possa ser resolvida. Quem sabe hoje a resposta que você busca, o anjo de Deus possa trazer para você. Mas se não for hoje, continue adorando a Deus da mesma forma. Que a nossa maior vitória é um dia chegar no céu. Quantos possam dar um glória a Deus por isso? Aleluias. Vamos ficar de pé, feche os teus olhos, quero orar. Mas já vamos ficar de pé, aleluia. Pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido e amado Deus, queremos te adorar, Senhor, nesta manhã. Manhã gloriosa, Senhor, da tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua visitação em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela obra que realizaste aqui nesta manhã, Deus. Oh, Espírito Santo, nós não merecemos, mas o Senhor tem nos abençoado aqui nesta manhã. Portanto, Pai, de tudo aquilo que foi falado pelo Senhor, Pai, eu não sei a necessidade de cada um dos teus servos. Eu não sei o que passa no teu coração, eu não sei o que eles buscam nesta manhã, eu não sei quanto tempo eles têm orado, eu não sei quanto tempo eles têm buscado, mas de uma coisa eu sei, o Senhor já ouviu a oração deles. E a qualquer momento, o Senhor pode enviar a resposta, o Senhor poderá dar a vitória. Portanto, Deus visita cada coração aqui nesta manhã. Pai, não permita que eles saiam da mesma forma que entraram. Senhor, se houver tristeza, lança fora. Se houver amargura, lança fora. Se houver incredulidade, Senhor, acrescenta fé. Se houver desânimo, Deus, coloca ânimo, Senhor, no coração de cada um deles. Pai, que o teu Espírito Santo encha cada um nesta manhã. E que eles saiam daqui cheio da tua glória, cheio da tua palavra e cheio da tua unção. Portanto, Pai, eu quero te agradecer nesta manhã por essa oportunidade e pela tua palavra, Deus, que é boa e não volta vazia, e assim cumpre aquilo que lhe apraz, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença. Já estaremos orando para encerrar. Querido e amado Deus, graças te damos nesta manhã, Deus, por tudo aquilo que realizaste. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão linda, Senhor, por esse encontro que o Senhor marcou conosco. Da mesma forma que marcou com Zacarias, marcou conosco aqui nesta manhã.
Portanto, Pai, obrigado. Obrigado por cada vida, Senhor, que esteve aqui neste lugar. Pai, agora que o Senhor nos leve em segurança para nossa casa, que possamos ter um almoço em família abençoado. Se a tarde assim nos pertencer, que possamos estar aqui à noite, Senhor, independente de receber as bênçãos ou não, estaremos aqui para adorar o Teu nome, independente das circunstâncias. Portanto, Deus abençoe cada um, Senhor. Leva-nos em paz, debaixo das Tuas santas e poderosas mãos. Assim nós entregamos a Ti esse culto racional nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Aleluia.